Alô, som teste. Oi, som teste. Vamos lá para ver se vai dar certo agora. Então, como eu estava te falando, hoje nós vamos falar desse danadinho aí, do DNA e do RNA e de uma parte que é muito interessante e tem caído algumas vezes nas provas, que é a síntese proteica. Porque o DNA existe, né, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles existem para trabalhar na célula, para fazer a célula funcionar. Tá? O material genético, o DNA no caso, ele é um bloco de receitas. Tá? As fitas de DNA elas guardam uma informação. Tá? E aí como é que é a estrutura química desses ácidos nucleicos? Primeiro, o DNA ele é uma dupla hélice de nucleotídeos, então ele também é um polímero, porque ele é feito de partes menores que a gente chama de nucleotídeos. Os nucleotídeos são esses danadinhos aqui, ó, que apresentam um grupo fosfato, né? Esse PO4 aqui é o grupo fosfato, que está ligado a uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, né? E a gente tem essa estrutura nitrogenada, ó, olha só para cá, esse verdinho, que a gente chama de base nitrogenada. Essa estrutura verdinha aqui varia de nucleotídeo para nucleotídeo e é o que faz eles mudarem de nome. A gente tem 5 nucleotídeos no total, né? Você tem a adenina e a guanina, que são as famosas bases ou nucleotídeos púricos, ou bases púricas. Elas têm 2 anéis nitrogenados, tá vendo? Que tem nitrogênio na estrutura, ó, o radical amina aqui, outro nitrogênio aqui, outro aqui. E elas são um pouquinho diferentes, tá vendo? Por mais que tenham 2 anéis, a estrutura química é diferente. Por isso, uma é chamada de adenina e a outra é chamada de guanina. Para lembrar das bases púricas, é só lembrar, o que eu gosto de puro é água, A e G, né? De adenina e guanina. Já as outras, a citosina, a timina e a uracila, elas só têm um anel e são chamadas de bases pirimídicas. Então são 5 nucleotídeos. Desses 5, só 4 podem aparecer no DNA. Quem são esses 4? A adenina, que sempre se pareia, já que o DNA é uma dupla fita, com a timina, tá? Pareia porque tem 2 fitas aqui e elas são complementares, tá? Então toda vez que de um lado eu tenho a adenina, do outro eu vou ter a timina ligando a dupla hélice, tá? E citosina que se liga à guanina do outro lado. Então a gente tem essas 4 bases nitrogenadas, esses 4 nucleotídeos do DNA. Esses nucleotídeos também têm um açúcar aqui, ó, na pentose, que é a desoxirribose. Tá? A gente vai ver a diferença ali no slide da frente, mas aí você já grava isso. Ó, DNA vem de ácido desoxirribonucleico. Né? Então, é daí que vem o nome DNA. E ele é só encontrado onde? Dentro do núcleo da célula. Você não vai encontrar ele naquele espaço da célula que é fora do núcleo, a não ser que a célula esteja em divisão. Aí é outra história. Né? A carioteca se desfaz, que é quem guarda o DNA, e o DNA fica livre para ser separado para gerar as 2 células lá. Mas Mitose, eu confundo. mitose e meiose. Tanto na mitose e na meiose, o DNA vai ganhar esse habeas corpus, essa liberdade de sair do núcleo para ele poder ser dividido ali para formar as novas células. Fora isso, ele fica preso naquela membrana interna chamada de carioteca ou membrana nuclear. Tá? Então você tem a célula, igual eu te mostrei lá, aí tem as coisinhas dentro da célula que são as organelas, e você tem o núcleo da célula, que é envolvido por uma segunda membrana, né? A membrana nuclear. Você tem a membrana plasmática do lado de fora da célula, e você tem a membrana nuclear, que só envolve o DNA. O DNA só fica lá dentro. Então, a base nitrogenada que forma a adenina, guanina, citosina, dependendo da formação, ela pode formar qualquer uma. Como assim? Ah, dependendo da base nitrogenada, vai ser uma ou outra. Tá? Aí a gente tem o RNA. Diferente do DNA, o RNA é uma fita só de nucleotídeos, não são 2. Tá? E ele vai ter os nucleotídeos adenina também, citosina e guanina, que também tem no DNA, só que ele não vai ter timina. No lugar da timina vai entrar a uracila. Então essa aqui é uma grande diferença entre DNA e RNA que às vezes aparece nas questões. Né? A timina é uma base exclusiva do DNA, porque só aparece no DNA.
Você vai ver questões assim, e eu coloquei algumas no exercício que falam justamente sobre isso. Inclusive da Unimontes. Viu? Eu fui nas provas da Unimontes, nas minhas apostilas da Unimontes, tudo para fazer aquele bloco de exercício para você lá. Aquele lá que eu mandei já, só tem até proteínas, mas eu já montei outras 20 questões de ácidos nucleicos e síntese proteica para você brincar aí. Quer dizer que você tem que fazer tudo? Não. Quer dizer que eu estou te entregando para você brincar com isso, e quanto mais você se deparar com as questões, mais preparada você vai estar para resolver a que vai chegar de surpresa para você na prova. Não vai ser surpresa porque você vai estar preparada. Você vai falar, ah, eu já vi isso aqui em outro exercício ou na aula do Ronald. Tá? Aí a gente está querendo acabar com as surpresas. Aí a situação então é o seguinte, outra coisa que muda do DNA para o RNA é o açúcar que fica aqui no nucleotídeo. Ó. A pentose do RNA é a ribose, e é por isso que ele se chama ácido ribonucleico, é RNA. Tá? A sigla vem do inglês, né? Ribonucleic acid, que aí fica RNA certinho. Se não, você poderia encontrar a sigla no português como ARN ou ADN. Então não se assuste se em alguma prova aparecer trocado assim, porque é a sigla em português. Tá? E o RNA ele é produzido no núcleo, mas ele vai trabalhar essencialmente produzindo proteína no citoplasma. Você entende isso? O que é núcleo, o que é citoplasma? Citoplasma é o interior da célula. Núcleo é o interior de onde o DNA fica protegido pela carioteca. Então você tem duas regiões dentro da célula, o núcleo e o citoplasma, onde ficam as organelas. Entendi. Combinado? Então tá, agora que você já sabe a diferença, eu vou mostrar para você a estrutura. Ó o DNA aqui, uma dupla hélice, né? Duas fitas enroladas sobre si. E aí eu estou te mostrando aqui, ó, que os nucleotídeos eles ficam ligados um ao outro em cada uma das fitas. Então essa fita que está vindo aqui, ó, tem um nucleotídeo grudado no outro, grudado no outro, grudado no outro, que é isso que mantém a fita unida. Essa ligação acontece entre o fosfato e o carbono 3 aqui do outro nucleotídeo. Ó. Você tem um nucleotídeo aqui, ó. Você está vendo meu mouse? Então. Você tem um nucleotídeo aqui e aí você tem o radical fosfato do outro nucleotídeo aqui embaixo. Veja, o carbono 5 do nucleotídeo está ligado ao fosfato. Aí o fosfato liga no carbono 3 aqui por uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. Então aí forma uma das fitas. Você tem uma sequencinha de letras lá, A, C, G, T, T, A, que forma uma das fitas. Aí a segunda fita é sempre complementar. Então, ó, você tem uma fita, agora olha para essa seta aqui, você tem uma fita aqui, eu estou colocando nesse lugar roxo toda essa estrutura de fosfato e açúcar que você está vendo aqui, e estou deixando de fora só a base nitrogenada, que você está vendo aqui a citosina, e você vê que a outra fita também tem a pentose e o fosfato aqui na parte externa e para dentro virada a outra base nitrogenada, que no caso aqui é a guanina. Olha a ligação de hidrogênio aparecendo de novo aqui, ó. Oxigênio ligado a hidrogênio, ó, nesses tracinhos vermelhos que você encontra nessa segunda figura da direita aí do seu slide. São essas pontes de hidrogênio que mantêm as duas fitas ligadas em caracol uma com a outra. Tá? E essa ligação de hidrogênio, ela sempre se processa, três pontes entre citosina e guanina, elas se encaixam. Tá? Elas grudam uma na outra, igual dois ímãs grudam um no outro, assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um ímã aqui. Tem um ímã, vocês sabem o que é um ímã, eu perdi meu ímã. Dois ímãs, tuf, as pontes de hidrogênio são como ímãs. Tem três ímãs lá, elas ó, encaixam e ficam grudadinhas ali uma fita na outra. E a timina e a adenina, eles só conseguem, pela proximidade, fazer duas pontes de hidrogênio. Tá? Eu já vi questão de vestibular falando assim, olhe para as sequências abaixo. Qual das sequências seria mais fácil de abrir a fita pelo calor? Porque o calor faz as pontes de hidrogênio se quebrarem. Aí, qual que era o macete da questão? A fita de DNA que tivesse mais citosina e guanina seria a mais difícil. Por exemplo, você tem 10 nucleotídeos em cada fita, 10 pares de base, né? Adenina com timina, citosina com guanina.
né? Lembrando que tem sempre essa complementaridade, tá? A com T e C com G. Isso, inclusive, chama lei de Chargaff. O cara que descobriu isso foi um cara chamado Chargaff. Aaron Chargaff. Ele aparece em algumas questões aí. E aí, o que acontece? Os caras, sabendo disso, que 3 pontes é mais difícil de quebrar do que 2, eles colocavam lá nas alternativas todos os fragmentos com o mesmo número de pares de bases, só que aí em alguns fragmentos tinha mais C e G, e em outros fragmentos tinha mais A e T. A mais fácil de quebrar seria a que tivesse mais proporção de A com T, porque ia ser só 2 pontes, ia ser mais fácil de quebrar. Já vi questões falando sobre isso aí. Deu para entender? E qual é a função disso no corpo do ser humano? Qual que é a função disso no corpo? A sequência de nucleotídeos de uma das fitas é uma receita para a produção das suas proteínas. Então essas duas fitas estão ali, uma complementar a outra, como se uma fosse o backup da outra. Se você perder um pedacinho de informação dessa aqui, sua célula consegue olhar para outra fita e consertar essa daqui. Então, o DNA ele é mais estável quimicamente do que o RNA, porque ele tem 2 fitas, tá? E ele sofre menos chances de mutações que não podem ser consertadas, de mudanças na informação dele que não podem ser consertadas. Só algumas mutações passam pelo DNA, assim, tipo, ele muda e não consegue consertar. Tá? Inclusive, toda mutação, toda mudança no DNA, ela pode ou não gerar mudança no indivíduo. Mas toda mutação, ela vai ser a base para a ocorrência da variação nos indivíduos. Por que existe uma pessoa que é albina e uma pessoa que tem cor na pele? É porque o gene para a produção da proteína melanina mutou no albino e foi silenciado. E aí ele não produz melanina e a pessoa fica completamente loira, do olho azul, branquela e sem proteção. Né? Então, assim, é um negócio bem interessante o DNA, porque ele é uma molécula guardadora de informação, é muito estável porque tem 2 fitas complementares, e uma dessas fitas está a receita para a produção de todas as milhares de proteínas que sustentam sua pele, como colágeno, que dão cor à sua pele, que geram a sua altura, que trabalham nas células como enzimas, que funcionam como hormônios, que são transportadoras de lipídios. Todas as funções que as proteínas fazem dentro do seu corpo estão escritas no seu DNA. É por isso que você é o que você é e eu sou o que sou. Olha que doido. E eu sou diferente de você porque o meu DNA é diferente do seu. Se fosse clones genéticos, nós seríamos igual gêmeos idênticos. Né? Todo mundo com as mesmas características. E daí você já tira uma função do DNA. Guardar a informação genética, coordenar as atividades celulares e determinar as características do ser. É claro que o DNA interage com o meio ambiente, né? Então, assim, você não é puramente o seu DNA, tá? A gente não é tão preso assim. O DNA interage com o ambiente também muda as nossas características, e aí isso é um papo para a aula de genética. Mas você já sabe daqui, você já tira daqui um pouco da estrutura do DNA e qual é a função que ele exerce. Beleza? Então seguimos. Aqui eu tenho a estrutura do RNA, ó, uma fita só, e você vê uma sequência de nucleotídeos ligados. Ó. Você tem uma uracila aqui, ligada à pentose no fosfato, né? Numa guanina, a pentose no fosfato em outra uracila, a pentose no fosfato numa citosina e assim vai. Você tem uma fita só. Tá? O que tem de diferente aqui? A uracila, que é exclusiva do RNA, e a ribose, que é diferente da desoxirribose, que é o açúcar que está no DNA. Então, o açúcar que Papai do Céu colocou nos nucleotídeos do DNA é diferente do açúcar que Papai do Céu colocou no RNA. Como assim diferente, Ronald? Olha a estrutura aqui da pentose. Ó. É a mesma em tudo. Ó. É a mesma em tudo. Onde é que está a diferença? Na desoxirribose, falta um oxigênio. Né? Falta um oxigênio bem nesse ponto que está marcado aqui. Ó. Aqui tem um OH na ribose, aqui tem só um hidrogênio. O oxigênio sumiu. É por isso que o açúcar do DNA se chama desoxirribose. É uma ribose sem um oxigênio.
Detalhezinho aí, tipo assim, que já separa DNA de RNA. Ajuda a diferenciar, entendeu? Ajuda a diferenciar. E tem questão, Thalita, que vai em cima disso. Coloca assim, alternativas e fala qual das alternativas, tipo 1, 2, 3 e 4, referem-se apenas ao DNA. Aí coloca, tem nucleotídeo uracila na 1. Você vai falar que não, DNA não tem uracila. Tem nucleotídeo timina na 2, aí você vai falar verdadeiro para 2. O açúcar dele, do DNA, é a desoxirribose. Você vai dar ok na 3. Aí vai lá, alternativas corretas. 1, 2 e 3, 1 e 2, só a 1, 2 e 3. Você vai marcar 2 e 3. Eu resolvi uma questão numa prova de faculdade, EAD, que eu estava ajudando uma colega numa prova aí, que a gente se ajuda de vez em quando. Tava falando disso na prova da faculdade. Era tipo assim, era essa questão que eu te dei aqui agora, sabe? Essa questão que eu te dei aqui agora. Aí, beleza. Você aprendeu um pouco sobre estrutura e função. Qual que é a função do RNA, Ronald? A função dos RNAs que vão ser produzidos na célula é ajudar na síntese proteica. Quem guarda a informação? DNA. Quem produz as proteínas? RNAs, porque tem vários tipos. Vários tipos. Vários não, calma, são só 3. A gente vai falar deles na hora da síntese. Beleza? Vários. Hum? Estão falando vários. Vários, não. Fala vários, aí você pensa, nossa, tem 1 milhão de RNA que eu vou ter que decorar. Igual aquelas danadas daquelas imunoglobulina A, G, M, que tem naquele slide, assusta a gente, não assusta? Mas é melhor ter do que não ter. Aí por isso eu pus. Tá? Eu podia mentir. Eu falo igual aquele povo que vai te aborda na rua. Sabe aquele povo que te aborda na rua e fala assim: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu estou aqui te pedindo um pouco da sua atenção. Eu falo: eu podia estar te deixando feliz, não falando um monte de coisa, mas eu falo porque é melhor você saber que existe e pelo menos ter visto um pouco do que você nunca ter tido contato com aquilo. E aí apareceu um IgG na prova e você fala assim: o que é IgG? Nunca vi. Pelo menos você sabe que é um anticorpo. Talvez você não lembre da função, mas aí você vai lá tateando nas alternativas e pela lógica você mata uma questão ou outra, entendeu? Até para chutar, os mais inteligentes ganham vantagem, porque a gente chuta com base na lógica e no arcabouço teórico que a gente tem. A gente não chuta, vou chutar aqui na escuridão. Ninguém está totalmente na escuridão, não. Tá? E aí eu vou entrar aqui com você numa coisa que é o DNA tem capacidade de duplicação. Ele consegue produzir cópias de si mesmo. E isso garante que a vida se perpetue. Porque eu coloco cópias de DNA dentro dos meus espermatozoides. E você coloca cópias do seu DNA dentro do seu óvulo. E é porque ele consegue se copiar que eu consigo ter um filho. Porque senão eu ia ser uma célula só, nós não ia sair de bactéria. Quer dizer, não ia ter vida, porque a primeira surgia e como é que ela ia produzir outra? Não ia ter. Entendeu? Então, assim, essa capacidade do DNA de se duplicar é o que garante a perpetuação da vida. E a duplicação do DNA tem um nome. Ela se chama duplicação semiconservativa. Ronald, para que a gente duplica o DNA? Uai, o DNA é quem comanda a célula. Como se eu vou produzir outra célula minha, no fígado, na pele, no cérebro, ela tem que ter o DNA para coordenar as atividades lá dentro. E pasme, quer dizer, talvez você não vai ficar pasmado com isso, mas todas as suas células, com exceção dos óvulos, porque ele só tem metade do seu DNA, tá? Com exceção dos óvulos, todas as suas células têm o mesmo material genético. Uma célula do fígado tem o mesmo núcleo que uma célula do neurônio. Por que elas são diferentes? As partes da receita do DNA que são lidas no neurônio são as partes que referem-se ao neurônio. As partes que são lidas dentro do DNA da célula do fígado é só a parte referente aos produtos, as proteínas que eu preciso ter dentro do fígado. E assim, uma célula se diferencia da outra. Você já teve contato com o termo célula-tronco? Já ouvi falar, já. O que é uma célula-tronco para você, Thalita? Já ouvi falar não, mas só que eu não lembro. Célula-tronco não é célula de árvore não, tá? Apesar que o tronco também é feito de células.
Célula-tronco é uma célula que ainda não se decidiu qual a função que ela vai fazer no corpo de um organismo. Teoricamente, então, ela é pluripotente, ela é totipotente. Ó o glossário, ó o vocabulário, pluri, vários. Tote, tudo. Potente não precisa nem falar, né? Porque ela pode. Então, uma célula totipotente ou pluripotente, ela pode gerar qualquer tipo de célula do organismo. A célula-tronco, que a galera fala, estamos fazendo pesquisa com célula-tronco para produzir órgãos para uma pessoa que perdeu um órgão, para que não haja rejeição. Célula-tronco embrionária, né, que está lá no embrião lá. É porque no embrião tem um momento do embrião que as células ainda não sabem o que elas vão ser. Aí, de acordo com a posição que ela fica dentro da massa de células, é que ela descobre que ela vai ser uma célula do pé, ou que ela vai ser uma célula do cérebro. E aí começa um processo de desligar a expressão, a leitura de parte do DNA. Por quê? A parte referente à célula do pé só vai ser lida na célula do pé. A parte do DNA que refere-se ao neurônio só vai ser lido no neurônio e produzir as proteínas do neurônio. É assim que as células-tronco se diferenciam em células corporais diferentes. Mas cada uma das suas células tem o mesmo DNA. 2 metros de fita, de dupla fita de DNA para cada núcleo. Como é que mediu? Li num livro. Estou acreditando, tá? Porque eu mesmo não medi, não. Tá assim, a gente vai passando essas coisas que o cientista descobre. Aí o que eu estava falando com você? O DNA se duplica. De uma maneira que é semi-conservativa. Dá para você perceber que alguma coisa do DNA antigo vai se manter conservada nas fitas novas, né? E a participação de quem? Já que isso é um processo de síntese, de produção, é metabolismo. Então vai ter a participação daquelas proteínas que fazem o papel das enzimas. Quais enzimas? São várias. De novo, são várias. Mas a principal que é mais falada é a DNA polimerase. Ó, DNA polimerase. Polimerizar é produzir um polímero, é produzir DNA. Tá? Então, DNA polimerase, terminação ase, terminação de enzima. Amilase, quebra amido. Protease, quebra proteína. Lipase, quebra gordura. DNA polimerase, produz DNA. Polimeriza, produz DNA. Beleza? A enzima que produz DNA. Só que nessa história, o DNA é complexo. Outras enzimas entram. Por exemplo, tá lá a dupla hélice colada, né? Tem que abrir para a gente poder produzir 2 fitas. Quem é que abre a fita? E também evita que a fita fique torcida. Porque vai abrindo a fita como se fosse um zíper, sabe? Só que ela está enrolada. Aí, se você for abrindo, você quebra a fita, né? Tem que ir abrindo e desgirando. Você já tentou fazer uma trança e desfazer a trança sem rodar ela? Não dá. Se você fizer assim, você rasga seu cabelo. Aí, abre as fitas para a DNA polimerase poder grudar ali e ir lendo e colocando novos nucleotídeos, formando novo DNA. Aí, o que acontece? Tem várias enzimas aqui, ó. Você primeiro, para o DNA polimerase saber onde é que ela tem que se ligar, você tem as primases, as enzimas que inserem pedacinhos de RNA para a DNA polimerase saber. Eu tenho que começar por aqui. Entendeu? Ela se liga nos primers, que a gente chama. Tá? Aí você tem a DNA polimerase, que duplica a fita, no sentido do carbono 5 da ribose, da desoxirribose, para o 3. Uma coisa que eu não falei com você, as fitas elas são antiparalelas. O que é antiparalela? Olha só, você está vendo aqui essa fita aqui, ó? O açúcar 5, o carbono 5 do açúcar da pentose está virado para esse lado, está virado para cima, certo? Está virado para cima. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Nesse desenho, o carbono 5 está virado para cima e os carbono 3 está virado para a extremidade de baixo, tá vendo? Então aqui você está vendo uma das fitas e a extremidade 5', que é o carbono 5, está para cima e a 3 está para baixo. Na fita que vai se ligar a essa, ela vai estar antiparalela, quer dizer que o carbono 5 vai estar virado para baixo
e o carbono 3 vai estar apontando para cima. Aí as fitas estão assim, ó, uma na mão e outra na contramão, sabe? Os açúcares. Eu achei o carbono 5, só que eu não achei o carbono 3, não. Só voltar contando, ó. O 5 tá aqui, tá escrito 5 linhas, ó. Segue o mouse. Tá vendo aí? Você tá vendo pelo celular ou pelo computador? Não, pelo celular, tablet, Não, você tá me ouvindo, me escutando pelo celular ou pelo computador? pelo celular. É por isso que você não consegue ver meu mouse, né? Não, eu Você, tá, consigo, você consegue ver? consigo. Ah, tá. Então tá bom. Eu tô com medo de você não tá vendo direito. Ó, tem um carbono 5 aqui, que é esse CH2. Aí aqui tá o 4 nessa pontinha. E aqui onde tá ligado o fosfato, tá o 3, ó. Então, ó, se você olhar para a figura, o 3 está para baixo e o 5 está lá para cima. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem uma extremidade. Todos os nucleotídeos dessa fita aqui, o carbono 5 está apontando para cima, tipo um chifrinho, e o 3 está lá para baixo, porque ele está aqui nessa base aqui de baixo. Ó, 5 aqui em cima e 3. 5 aqui em cima e 3. Então, essa extremidade é a extremidade 3' dessa fita. A outra fita, os açúcares estão virados de cabeça para baixo. A extremidade 5 está apontando para baixo e a extremidade 3 está para cima. Então a gente fala que as fitas de DNA complementares, elas são antiparalelas. Tá? Então quando você ouvir que a DNA polimerase, ela duplica a fita no sentido 5 para 3, quer dizer que ela começa na extremidade 5 e vai colocando os nucleotídeos em direção à extremidade 3'. Entendeu? Entendeu? Aí aqui tem um monte de enzima, tá? Eu queria te mostrar o vídeo, um vídeo que tem aqui no próximo slide, que mostra esse processo, para eu ir falando um pouco das enzimas e você ir entendendo o que está acontecendo. Vamos ver se ele vai. Olha lá. Ó, replicação do DNA. Como é que acontece isso? Tá em inglês, eu vou narrando aqui para você. Você tem aí a dupla fita, né? Ó, os nucleotídeos de um lado e do outro, e ela tá toda enrolada. Aí eu desenrolei ela aqui para ficar fácil de você ver que tem duas fitas, ó, e é sempre adenina com timina e guanina com citosina. Tá vendo? Elas são complementares. Então, tá mostrando isso aí para você, ó. Olha lá, todas que são azuis são citosinas e todas estão ligadas a amarelas que são guaninas. Ó a extremidade 5' que eu te falei, ó, o carbono 5 está virado para lá e o 3 está virado para cá. E a outra está ao contrário, ó, ela é antiparalela, o carbono 5 está virado para lá e o outro está para cá. O que acontece na duplicação do DNA? Existe uma enzima, a helicase, que abre as fitas. Você está vendo a fita se abrindo aqui? Olha, ó, helicase, abre a dupla hélice. E forma-se aqui a forquilha de replicação, que é onde a DNA polimerase vai começar a atuar. Beleza. Vou te mostrar em uma das fitas. Ó. A primase é a enzima que coloca ali alguns pedacinhos de RNA dentro do DNA. É RNA mesmo. Tá? A gente chama esse RNA de primer. Depois ele vai ser tirado daqui. Porque tem que ser DNA com DNA. Aí a DNA polimerase sabe que é aqui que ela tem que se ligar. Aí ela se liga. E aí ela começa a adicionar nucleotídeos de DNA, ó, um a um, seguindo aquela ideia de adenina com timina e citosina com guanina, do sentido 5 para o sentido 3', ó. Olha só que lindo. E aí está se formando uma nova fita de DNA. Ó, ela está fazendo isso de maneira contínua nessa fita. Só que a DNA polimerase faz isso nas duas fitas ao mesmo tempo. Tá? E a outra fita está virada ao contrário. Então, na outra fita, ocorre uma duplicação descontínua. Tá? Você tem um primer e tem outro primer aqui e tem um espaço aqui, ó, que vai sendo preenchido pela DNA polimerase, tá? Ao mesmo tempo que ela está fazendo aquela de cima lá. Então, em cima estava vindo duplicação contínua, enquanto aqui está sendo de fragmento em fragmento. A gente chama de duplicação descontínua. Né? Então, você tem vários primers e a DNA polimerase faz aí fragmentinhos pequenos
de DNA ó, entre os primers. O primer está aqui em azul mais escuro, tá? E aí essa enzima aqui depois, ó, chamada de exonuclease, tá? Ela retira os primers. Ela também pode ser chamada de topoisomerase. Ela retira os primers para a gente ter só DNA na fita. Aí ela retira, vem outra DNA polimerase, completa, faz tudo ficar duas fitas idênticas de DNA. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente abriu a fita, uma das fitas era antiga e a DNA polimerase só colocou a outra complementar. Você reparou? E na de baixo aqui, essa fita de baixo era antiga e a DNA polimerase só completou essa aqui. Né? A segunda a complementar. Por isso a gente fala que o DNA tem duplicação semi-conservativa. Essas são duas fitas de DNA idênticas. Uma pode ir para uma célula e outra pode ir para outra na duplicação celular. Só que o DNA, então, ele só tem metade dele novinho. A outra metade era da fita mãe, da fita de DNA que se abriu para a duplicação. Aí, por isso, a gente fala que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Ó, tá? Então, ó, aí, Thalita, se você quiser rever esse vídeo, eu posso mandar esse vídeo para você. E você vai vendo aqui, ó, Eu te pedi isso agora para você me mandar o vídeo. Isso. Aí você vai vendo aqui, ó, as enzimas e você vai identificando elas lá. A exonuclease, que apareceu lá em inglês, é essa aqui, ó, do DNA polimerase 1, né? Ela faz o quê? Ela substitui os primers por DNA. Você lembra que o primer é uma fita de RNA que é colocada para saber que a enzima tem que se encaixar ali, a DNA polimerase. Aí, a DNA polimerase 3 faz a duplicação das fitas, contínua e descontínua. A DNA polimerase 1 vai nos pontos onde tem os primers e retira os primers, porque lá é RNA. Aí quem vem? A DNA ligase e liga os fragmentos primer e DNA. Faz aquele fragmento novo todo ser de DNA ali. Vai ligando os fragmentos de Okazaki, que é o nome que se dá aos fragmentos de DNA que ficam separados pelos primers. Fragmentos de Okazaki, fragmentos de DNA que ficam separados pelos primers. Aí, só um detalhe. Olha aqui, eu tinha uma fita aqui, que é essa azul, de DNA, que eu vou chamar de DNA mãe. Aí essas enzimas todas trabalharam aqui e adicionaram novos nucleotídeos nessa fita vermelha aqui, tá vendo? Agora eu tenho duas moléculas de DNA idênticas. Idênticas. Tá? Só que sempre uma fita velha junto com uma nova. Uma fita velha junto com uma nova. E é isso que quer dizer duplicação semi-conservativa. Como será que eles fazem para descobrir isso tudo, né? Tem muita coisa. Cara, são tipo assim, 10, 20 anos de experimentos para descobrir a função de cada uma, e ir ligando quebra-cabeça e tal, entendeu? Aí eles pegam e cospem tudo isso no livro didático e você tem que decorar em 20 minutos, entendeu? Não é assim que funciona, a gente vai brincando com isso aqui e você vai pegando aos poucos, tá? Você quer que passe o vídeo de novo e a gente fala de novo? Se você quiser, pode passar. Ou você quer que a gente vá adiante ou eu te passo o vídeo depois? Aí é melhor depois. Vamos adiante e depois eu passo. Tá, aí se você não entender alguma coisa quando você assistir o vídeo, você volta para a minha pergunta e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Tá? Tipo assim, no dia que você vê o vídeo, se você quiser me mandar a pergunta no WhatsApp, quiser, você fica à vontade, tá? Vou te mandar esse vídeo aqui, vou procurar onde é que ele tá no YouTube, que ele é um vídeo do YouTube. Aí beleza, você já entendeu que o DNA se duplica para que todas as células tenham alguém com a receita da produção das proteínas para elas conseguirem produzir suas proteínas e viver. Aí cada célula vai viver baseada no seu DNA, né? No DNA que ela tem. Eu coloquei o boné porque meu cabelo estava horrível. E eu não queria pentear o cabelo, né, professor? Com preguiça de pentear o cabelo. E aí agora eu estou mexendo no boné porque o de boné tô horrível também. Não tem saída para mim. Não tem. Ó, pus essa foto minha aqui. Tô te mostrando uma célula. Essa foto não é minha, tá? Eu tô brincando. É um sonho, né? Imagina se eu tivesse essas barrigas de tanquinho. Nossa, eu tava me sentindo a última bolacha do pacote. Tá? Mas eu tô a caminho, tô fazendo academia. Um dia eu chego lá. Senhor, escuto minhas preces. Tá no caminho certo, então. É,
Ó, você falou comigo, eu esqueci. Você trabalha como auxiliar administrativa? Sim. É onde mesmo? É atrás do batalhão, é licitação para a prefeitura. Ah, tá. E aí você trabalha o tempo inteiro sentado ali ou você fica, tipo, É mais sentado ali. e faz alguma atividade física? Não. Nenhuma, chega em casa e só estuda, estuda, estuda até cair de sono. Aham. Moça, você vai patinar, você vai fazer uma corridinha de uma meia hora, pelo menos 3 vezes na semana, viu? Energia que não tem. Ele não tem energia, não? Ixi, nossa. Você trabalha, o regime é 8 horas? É. 8 horas? Vixe, Uhum. 8 horas é cansativo, né? Demais. Mas, ó, quando você estiver pensando assim que você está cansada, você pensa no professor, que tem dia que trabalha 12, tem dia que trabalha 10, aí tem dia que tá de folga, mas tem dia que trabalha 10, 12 horas assim, brincando. Não, não. Fora a garganta, Hum? para cá, aguentar o dia todo conversando. Não, é muita água aqui. Garrafinha pequenininha, 1,5 litro e vão-se embora. É só o começo. Aí eu tô te mostrando aqui o que eu queria te falar sobre o dogma central da biologia. O que é um dogma? Algo que é inquestionável, tá? E sobre o qual toda a biologia está em cima. Toda a biologia depende disso aqui para acontecer, tá? Que é o quê? O DNA tem capacidade de duplicação, que é o 1, né? Para que tenha mais células, para que as células sobrevivam e para que a gente tenha organismos. Então é uma coisa que tem que acontecer se a gente quiser que a vida aconteça, que a biologia aconteça. Mas a biologia, ela é a expressão do DNA. O que é a expressão do DNA? É o DNA conseguir produzir a danada da proteína, porque o DNA não faz nada. Quem faz é a danada da proteína. Tá? É como se o DNA fosse o rei da célula e a proteína os trabalhadores, que morre pela célula. Tá? É isso. Só que para produzir a proteína tem umas etapas, que é o DNA não sai dessa região aqui, ó, do núcleo, ó. Ele não sai do núcleo, ele está preso lá. A informação que nele está tem que sair, porque quem lê essa informação para produzir a proteína está aqui fora. Cadê meu mouse? Está aqui fora, que é o ribossomo. O ribossomo é uma organela celular que é feita de RNA. Um RNA embola lá com algumas proteínas e vira um ribossomo. E o ribossomo, o que ele é? Ele é um leitor da informação do DNA. Só que ele está lá do lado de fora, no citoplasma. Aí o que acontece? O DNA é gordão, né, uma dupla hélice, ele produz uma fita simples, chamada de RNA mensageiro. Ó, RNA-M aqui, ó, mensageiro. O que o mensageiro faz? Leva a mensagem para fora do núcleo. Leva a mensagem do DNA. Sai vazado pelos poros da carioteca e cai lá no citoplasma. Lá no citoplasma, ele vai encontrar com o ribossomo e vai ocorrer a tradução dessa informação em proteína. Olha, DNA tem linguagem de nucleotídeo. É A, T, C, G, T, A, T, sabe? O RNA tem linguagem de nucleotídeo, porque é um tanto de nucleotídeo ligado. Então, quando eu produzo RNA, eu estou trabalhando na mesma linguagem, eu estou só transcrevendo a informação para a fita de RNA mensageiro. Enquanto que o ribossomo está fazendo o quê? Está transformando essa língua nucleotídica do RNA em uma proteína. Então ele está mudando de nucleotídeo para aminoácido. Ele está traduzindo a informação. É por isso que a terceira etapa do processo de produção. Terceira etapa não, né? Porque na verdade para produzir proteína, você só precisa da etapa 2 e 3, tá? Você tem que transcrever a informação para ela sair do núcleo e você tem que traduzir ela com a ajuda do ribossomo. Aí vira uma proteína que vai trabalhar. O que eu quero te dizer é a replicação ou duplicação do DNA é algo separado do restante do dogma, que é a síntese proteica. Eu não sabia a parte do ribossomo. E o RNA já fazia tudo e virava proteína. Pois é.
Na verdade, é o RNA que faz tudo, né? Só que você tem o RNA que vira o ribossomo, você tem a mensagem que é um mensageiro e mais. Você tem o transportador que só transporta os aminoácidos para a posição certa. Então esses 3 RNAs vão trabalhar juntos. Beleza? Para produzir uma proteína. E é isso que eu vou mostrar isso aqui para você agora. Ó, para o DNA se expressar, então, a informação tem que sair do núcleo, né? A primeira coisa que tem que acontecer, então, é uma transcrição. É a formação do RNA com base na informação genética do DNA. Então, o que vai acontecer? Uma enzima, ó, agora é só uma. Uhul! Não tem aquele monte. Uma enzima vai trabalhar nisso, porque quem trabalha na célula, a desgramada da proteína enzima, para fazer a reação acontecer. Quem é essa enzima? É a RNA polimerase. Aqui está em letra minúscula, mas você pode colocar RNA em letra maiúscula, tá? Porque não tem problema. RNA polimerase, o que ela vai produzir? Ela vai polimerizar fitas de RNA. Como é que ela faz isso? Ela faz isso assim, ó. A fita do DNA se abre, igual você viu lá no vídeo. E aí, essa bolota aqui, ó, está representando a RNA polimerase, que é a enzima. Ela vai lendo aqui, ó, essa azul, essa fita azul, que está tipo um quebra-mola, que ela está aberta, ela é a fita molde que vai ser lida do DNA. Tá? Então a gente só lê uma das fitas, a fita molde. A fita complementar fica aqui embaixo, só esperando para fechar de novo. A fita molde está aqui. Aí o que o RNA polimerase vê? Ele vê qual letrinha que está aqui. Né? Você está vendo aqui, eu não sei se você está conseguindo enxergar, mas a primeira letra é o T no DNA. E é T com Q na regra de complementaridade? É T com A. Tá amarrado. Tá? T com A. Tá amarrado. Viu? Então, essa complementar não, que você falou que tá ali embaixo, ela é a velha, então, né? E a... Eu não sei se ela é velha ou nova, mas ela não vai ser usada. A gente só usa uma para ler. Tá? Então, a fita molde, a gente chama de fita molde, que ela vai servir de molde para produzir o RNA. Ela é um DNA e ela vai servir de molde para produzir um RNA. Beleza? Aí, ó, tô lendo a fita molde. É T com Q? É T com A. Na segunda, é T com Q? T com A. Aí, na terceira, ó, é A na fita de DNA e eu teria que colocar um T no RNA. Só que não existe T no RNA. Você lembra que eu falei isso com você? Não tem time, né? Quem é que entra no lugar dela? O U, que está aqui de laranja, ó, a uracila. Tá vendo? Então a gente está usando a lei da complementaridade, que vale para as fitas de DNA, mas que também vale para as fitas de RNA que vão ser produzidas. A fita de RNA mensageiro, ela tem uma cópia complementar do gene. O que é gene? É o pedacinho do DNA que tem a receita para aquela proteína. Ah, então você tem o gene da melanina, é a receitinha da melanina dentro do seu DNA. Do lado ali pode ter o gene da trombina, que é a proteína que ajuda na coagulação, entendeu? É outra receita ali, grudadinha ali, que vai ser acessada na hora que você precisar da trombina. E aí, abre-se a fita de DNA e ocorre a transcrição do gene para a fita de RNA. Sacou? Essa fita vermelha que está sendo formada aqui, ó, dentro do núcleo, vai ser o nosso RNA mensageiro, que vai sair daí, vai descolar daí e vai viajar lá para o citoplasma, com essa informação já copiada. É como se eu tivesse, ó, isso aqui é meu DNA. Aí eu pego uma folha, eu pego o meu DNA, ó, o livrão aqui, tá? Tá cheio de informação aqui, informação de quem? De Mavi, tá? Aí eu pego uma folha, olho para essa informação e copio ela aqui para essa folha, complementar com os nucleotídeos. Essa folhinha menor tem a capacidade de sair do núcleo com a informação. Isso é o RNA mensageiro. A receitinha da proteína. Né? Legal, né? Isso é a transcrição. Só que a transcrição produz o RNA mensageiro, que vai ser lido pelo ribossomo, mas produz também os ajudantes dessa leitura, né? Que é o RNA ribossômico, que vai estar sendo produzido lá no nucleolo, uma região do núcleo que só produz ribossomo,
RNA ribossômico. Esse RNA sai do núcleo e vira o danado do produtor de proteínas, que é o ribossomo. Tá? E tem o RNA transportador, que é o RNA-T. Ele leva os aminoácidos para o ribossomo na ordem certa que precisa estar na receita. Então, olha, um é a mensagem, o outro, que é o ribossomo, vai se encaixar para ler a mensagem, e os transportadores vão transportar os aminoácidos para que os aminoácidos que estão tudo espalhados lá venham na ordem certa da receita que está aqui. Então, a próxima etapa para a gente conseguir que o gene, que é a receita da proteína que está no DNA, se expresse, vire alguma coisa útil, vire a proteína, é o quê? É pegar o RNA mensageiro e ler ele lá fora com a ajuda do ribossomo. Tá? Eu vou passar essa parte aqui por enquanto, só para a gente continuar o nosso raciocínio. Depois eu volto ali para explicar o que era aquele slide, tá? Você está entendendo? Tá entendendo? Então, ótimo. Tradução é a formação das proteínas. Então, a gente vai ter a ação do ribossomo junto com o transportador, o RNA transportador e o mensageiro para gerar a proteína final. Como é que o ribossomo lê o RNA mensageiro? Ele lê de 3 em 3 letrinhas. Cada 3 letrinhas do RNA mensageiro, cada AUU, AUG, cada trio se chama códon. Códon é o nome de um dos 20 aminoácidos que existem na natureza. Você lembra que eu falei na aula de proteínas que existem 20 aminoácidos diferentes que a gente pode colocar lá, juntar pelas ligações peptídicas e formar a proteína? Pois é, se tem 20 diferentes, você tem lá no RNA escrito de 3 em 3 códons que significam os nomes dos 20 aminoácidos. Para o ribossomo saber, nesse ponto aqui eu ponho a glicina, nesse ponto aqui eu ponho a lisina, nesse terceiro aminoácido aqui é a fenilalanina. Entendeu? Não precisa saber nome nenhum desses, tá? É só os nomes dos aminoácidos passando na tela para você. Cada códon, então, indica um aminoácido. Ó. Todos os seres vivos leem o RNA mensageiro do mesmo modo. Ou seja, existe uma tabela falando AUG é igual a aminoácido metionina. Entendeu? E o meu RNA, o meu ribossomo, lê AUG como metionina. O seu também. O da árvore também. O da bactéria também. É por isso que a gente fala que o código de correspondência DNA ou RNA, né? Aminoácido é universal. A informação de cada um, olha só que tem duas palavras que são parecidas e são diferentes. Duas expressões. A informação genética, que é a sequência de letrinhas do meu DNA, é só minha. É diferente da sua. Pode ter partes iguais? Pode, porque você produz uma proteína lá que digere amido na boca e eu também. Tá? Mas tem umas outras que são diferentes. Seu cabelo é diferente do meu, sua pele é diferente da minha. Certo? Então a sua informação genética é diferente. Mas na hora que sua célula vai trabalhar, o código que ela usa para a produção de proteínas é o mesmo do meu. O que a árvore usa é o mesmo também. E é por isso que a gente consegue produzir animais transgênicos, plantas transgênicas. O que é planta transgênica? É uma planta que recebeu o gene de qualquer outra espécie. Pode ser um gene de uma bactéria, pode ser um gene de um fungo. E ela consegue, lá dentro da célula dela, ler o gene do fungo. Porque o código genético é universal. Olha que lindo. Se, a partir de agora, você não acreditar que todos os seres vivos, igual Darwin falava, são unidos por um parentesco evolutivo, tá? E que existe o primeiro lá, que era o Adão, pai de todos, se você não acreditar nisso agora, não sei como mais vai acreditar. Não tem como. Nós estamos todos conectados. Eu sou parente do macaco, sou parente da planta em menor grau, sou parente da mosca que está voando aqui no quarto e que está me incomodando. Você entendeu? Porque todos nós temos a mesma forma de guardar a informação, que é o DNA. E temos o mesmo código de correspondência. É lindo isso. É muito lindo. E aí, o que acontece? O ribossomo está aqui, ó, essa parte cinza da figura.
O RNA mensageiro está aqui, ó, esse grandão esticado aí, na figura. Tá? Esse grandão esticado é o mensageiro. Esse aqui é o ribossomo. O que, que o ribossomo faz? Ó, ele lê de 3 em 3. Ele leu aqui A ao G, aí ele chama o RNA transportador correspondente. Como é que a gente sabe qual RNA transportador é correspondente? Cada códon do mensageiro tem um anticódon no RNA transportador que encaixa perfeito. O que é anticódon? É esse trio de bases nitrogenadas do transportador aqui, ó. O AC é o anticódon do RNA transportador que transporta na outra ponta lá, ó, a MET, que é a metionina. Aí o ribossomo tem 2 sítios de ligação. No primeiro, encaixou o primeiro RNA. No segundo, ó, ele está fazendo a leitura aqui. GGU. GGU é o códon, porque está no RNA mensageiro. Aí chama o RNA transportador que tem o anticódon correspondente. O anticódon é CCA. Ó, é C com G, A com U. O códon é correspondente ao anticódon, é complementar. E é assim que os RNA transportador sabem onde eles têm que se ligar. Então tá todo mundo sabendo qual a posição que ele tem que ocupar. Aí quando junta 2 aminoácidos, junta aqui, ó, faz a ligação peptídica. O ribossomo anda para frente 3 casinhas e vai ler o próximo trio aqui, o próximo códon. Adicionar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto aminoácido até acabar. Até acabar. Você quer ver isso na prática? Vou te mostrar. Olha o vídeo aí, ó. Você tem aqui uma fita de RNA. Ó, dá para ver que é RNA porque tem uracilo aqui de bolotinhas verdes, ó. Esse aqui é o RNA mensageiro. Ele vai ser lido. Ó, você tem o RNA mensageiro, ele vai ser lido por quem? Pelo ribossomo. Ó o ribossomo aparecendo aqui. Aí o RNA transportador encontra o códon, vem o RNA transportador com o anticódon, coloca a metionina aqui. Ó, o ribossomo tem 2 subunidades, uma maior e uma menor. Ele vai ter outra posição aqui, ó, que vem outro RNA transportador, transportando o aminoácido correspondente. Forma-se a ligação peptídica, o ribossomo anda para frente. Quer ver? Vai andar para frente. Uma casa, para poder pegar aqui o CAU, ó, ele vai andar. Quer ver? Anda, trem. Ele vai andar. É porque tem alguém falando alguma coisa aí. Olha lá, o RNA transportador daqui foi liberado, o ribossomo anda uma casa, esse aqui fica segurando todo mundo, ó, dos aminoácidos. Aí vem o terceiro, anda para frente, vem o quarto, anda para frente, vem o quinto, anda para frente, vai ter um códon de parada. Ei, códon de parada é tipo assim, acabou a proteína. Ó, stop. Pode sair, ribossomo. Você já fez o seu trabalho. A proteína está aqui, ó. O conjunto de aminoácidos. Formou-se a proteína. Essa estrutura é aquela estrutura primária que mostra a sequência e a quantidade de aminoácidos. Onde é que estava essa informação aqui? Estava aqui no RNA mensageiro e estava lá no DNA, no gene. Olha como as coisas estão conectadas. O DNA tem uma informação que é passada para o RNA mensageiro. O ribossomo lê essa informação e produz a estrutura primária da proteína. Aí ela se embola e vira uma proteína tridimensional que vai fazer um trabalho. Cada sequência de aminoácidos é diferente da outra e gera formas diferentes nas proteínas para exercerem funções diferentes na célula. Na faculdade vocês olham isso pelo microscópio? Pera, nós estamos falando de moléculas. Não dá para ver moléculas assim, desse jeito tão bonitinho. Sabe como é que as pessoas fazem isso, Thalita? Elas pegam seres vivos e vão avaliando com aminoácidos marcados radioativamente. Aí fica olhando no microscópio para ver para onde vai o aminoácido, qual sequência que tinha ali naquele RNA, uma a uma. O projeto Genoma Humano, que custou mais de 2 bilhões de dólares, que sequenciou a sequência do DNA de um ser humano, tá? Foi feito assim. Eles iam montando base a base e descobrindo qual base nitrogenada que estava no lugar ali e tal. Aí eles foram descobrindo. Velho, para cada doido, para cada matéria que existe no mundo, existe um doido que está ali querendo compreendê-la. Tá?
No começo deve ser cansativo, mas depois que você consegue descobrir, deve ser muito animador, né? Pensa bem se eu não me parar num livro, meu sonho. Pensa assim, o cara, ó, Gregor Mendel, o cara da genética, né? O pai da genética, não sei se você conhece ele. Um monge lá, austríaco, vivia lá no mosteiro lá, queria saber como é que a gente tinha as características dos pais da gente. Foi estudar a hereditariedade. Cruzou 30 mil ervilhas, pés de ervilha. 30 mil! E conseguiu descobrir a parada de como é que a coisa acontece, e isso virou o que a gente chama de genética. Os mecanismos hereditários. Aí vem uma galera e trabalha em cima das histórias de Mendel e descobre que tem mais coisa fora das leis de Mendel. E assim a gente vai montando um quebra-cabeça que vira um negócio que parece assim, como é que descobriu essa parada? E sempre tem coisa mais para descobrir. Sempre. Quando for para fazer síntese proteica, Thalita, e essa aqui é a última coisa que a gente vai falar desse slide, e acabou essa parte de citoquímica, tá? Quer dizer, acabou não. Tem a parte de como as células conseguem energia, tá? Ainda tem. Mas eu deixei isso para outro dia. Talvez pode até ser hoje. Porque eu acho que o próximo slide ele é mais rápido. A gente deve acabar antes e aí eu entro com uma aula que eu só estava imaginando fazer semana que vem. Mas enfim, você tem uma tabela aqui, tá vendo? Essa tabela ela mostra o quê? Ela mostra as trincas de combinações de nucleotídeos, né? Você tem quantas letrinhas no RNA? 4. Adenina, uracila, citosina e guanina. Você tem que juntar de 3 em 3, fazer trios, que podem repetir, tipo U. Pelo princípio fundamental da contagem, que é, eu posso colocar 4 tipos de bases diferentes na primeira, vezes 4 tipos na segunda, para gerar 16 combinações, né? Vezes 4 tipos, dá 64 combinações. 64. Essas 64 combinações estão aqui, ó. Combinação da primeira sendo U, com a segunda sendo U, com a terceira sendo U. Aí você chega aqui, ó. Pera aí, desculpa. Tá? Você chega aqui. A primeira combinação. Segunda combinação com a primeira sendo U, a segunda sendo U, a terceira sendo C. Vai dar UC. Certo? Então você tem aqui a combinação de 64 tipos diferentes de códons, que são os trios de nucleotídeos que chamam os aminoácidos. Aí, o que você consegue perceber aqui, do outro lado da tabela? Ó, você tem abreviações dos nomes dos 20 aminoácidos. Ó. O UU é a Fe, de fenilalanina. O A, na mesmo quadradinho, é a leucina. Está vendo? Então aqui ó, você tem o A chamando uma coisa e o U chamando outra. Um aminoácido chamando o outro lá naquela historinha nossa, tá? Então, quando for ter questão, vai te dar uma tabela e você só tem que saber ler. Vai ter uma sequência, vai falar qual que é a sequência de aminoácidos. Aí você olha lá na tabela, lê e faz a tradução. Faz a produção da proteína. Como assim? Eu queria que você fizesse para mim, Thalita. Meu Deus, meu mouse some quando eu vou lá para cima do negócio que eu quero. Cadê você, querida? Por que aqui ele some? Agora apareceu. Tá vendo esse códon aqui? CAU. Me fala qual que vai ser o aminoácido. Real? Como é que eu leio essa tabela? Ó, C na primeira. Olha lá, C na primeira, né? Se é C na primeira, é algum desses quadros dessa linha aqui, ó, dessa segunda linha, ó, que é a linha do C. A na segunda. Então, ó, A na segunda vai estar nesse quadrado amarelo e vermelho aqui, ó. Vai ser o H. HIS, a histidina, exatamente. Tá vendo? É assim que faz a leitura. Então você vai fazer a leitura e vai descobrir a sequência de aminoácidos. Uma coisa interessante que eu queria te mostrar aqui é o seguinte. Olha para esse quadro aqui, ó. Tanto CCU, quanto CCC, quanto CCA, quanto CCG são 4 códons diferentes. Eles levam para o mesmo aminoácido, a prolina.
É meio óbvio, né? Você só tem 20 aminoácidos e você tem 64 combinações para distribuir entre os 20. Então é lógico que os aminoácidos, pensa aí, 20 pessoas, e eu tenho 64 bombons, que seriam os códons, para esses 20 aminoácidos. É claro que cada pessoa ia ficar com mais de um bombom. Né? O que é esse mais de um bombom? O código genético ele não é apertadinho, um códon para um tipo de aminoácido. Existem mais de um códon que podem levar para o mesmo aminoácido. A gente chama isso de degeneração do código genético, ou que o código genético é frouxo, é degenerado. Qual que é o desdobramento disso para a vida prática de uma pessoa? Muitas vezes acontecem mutações no DNA. O que é a mutação? É a mudança na receita. Imagina que eu mudei a receita de CCU para CCG. Vai ter mudança real na proteína? Eu mudei o DNA, que mudou o RNA. Não vai ter mudança real na proteína, porque vai colocar o mesmo aminoácido na mesma posição. Isso se chama mutação silenciosa. E nos outros de baixo, coisa, né? Hã? Os outros de baixo dele acontece a mesma A mesma coisa, que é treonina, que vai chamar a treonina de qualquer maneira. Treonina, né? É treonina? Acho que é. É, treonina. Vai chamar a treonina aí para todo mundo. Então, o código genético é frouxo. Muitas mutações que acontecem comigo, eu nem percebo a mutação acontecendo porque eu continuo expressando o gene do mesmo jeito. Porque ela foi uma mutação que o código degenerado silenciou para mim. Entendeu? Isso talvez pode ser bom, porque pensa, se eu mudar a proteína que estava muito bem lá, do jeito que ela era, e ela parar de funcionar, é ruim para mim, eu vou parar de fazer aquela função que eu tinha na minha célula. Agora, se o código genético não deixar que a mutação afete a proteína, pode ser bom para mim, que essa proteína é boa mesmo. Entendeu? É isso. A vida de síntese proteica é essa. Nós finalizamos aqui ácidos nucleicos e síntese proteica em 1 hora. Eu vou ser sincero com você. Isso aqui na escola dá pelo menos, rápido, escola particular, dá pelo menos 4 aulas. sério? 4 aulas. 2 para ácidos nucleicos até duplicação, falar das diferenças e falar de duplicação com os meninos, e 2 para explicar a síntese proteica, que tem essa parada aí, né? Essas dificuldadezinhas e tal. Tá? Eu de ácido nucleico, acho que eu apaixonei por ácido nucleico igual você. É lindo, não é? Ó, eu vou falar com você, quando você entende, não tem jeito, você é pego. Eu fui pego pela biologia por causa disso. No terceiro ano, eu entendi genética. É bem mais interessante entender. É muito interessante mesmo. E no terceiro ano eu entendi genética. No terceiro ano eu decidi que eu ia fazer biologia ao invés de medicina. Que eu queria ensinar isso para alguém, eu queria fazer todo mundo saber. Eu sou meio assim, meio louca. Minha amiga, ela tá no, acho que é o último ano de biologia, da faculdade de biologia dela. Ela faz lá na Unimonte. É, como é que ela chama? Sara? Sara. Eu tive umas estagiárias do 6º período de biologia comigo lá no Armênio, onde eu trabalho. Uma chama-se Derleia e a outra é Amanda. Elas são irmãs. Foi muito bom, elas ajudaram a revitalizar o laboratório. A gente fez algumas práticas juntos lá, sabe? Tem uma galera legal saindo agora das faculdades de biologia também. Tá muito bacana. Fala com Sara que se ela precisar de fazer estágio, para me procurar lá no Armênio, que nós estamos lá. Eu passo a Se é que ela pergunta. já não acabou o estágio dela, né? Que no 8º já está formando, eu acho que não tem estágio mais não. Ó, então bora lá. Esse aqui já foi. Aí você mandou outro slide, né? Eu mandei, que eu sabia que a gente ia acabar Deixa eu ver aqui. esse aqui. Vou colocar o outro, tá? Vou colocar o outro aqui.